está vivendo um momento de conflito, não é uma coisa tão simples, vamos separar, eliminar, acabou, vamos seguir esse meio. Não. Traz sequelas. Muitas vezes, nesse processo de separação, desencadeia uma série de estudos e de problemas que trazem perturbação. Bom, a partir desse princípio, eu gostaria de dizer para vocês por que isso acontece muitas vezes. Esses problemas acontecem na vida dos casais, muitos casais. Eu quero que vocês entendam que todos nós na vida passamos por problemas. E existem vários tipos de problemas e podemos dividir os nossos problemas em problemas emocionais, problemas profissionais, problemas materiais, enfim, isso na nossa vida, nosso foco seria a nossa vida familiar, nossa vida material, nossa vida profissional, nossa vida emocional e por diante. Muitas vezes essas áreas da nossa vida elas começam a ter uma série de turbulências, uma série de problemas. E, inclusive também na área familiar, quando se relaciona ao casamento ou até mesmo com os filhos. Todas essas coisas acontecem por um único motivo, que eu quero esclarecer com todos vocês. Porque podemos dizer que existe uma série de justificativas para que possamos afirmar que um casamento não está dando certo, que um casal não está indo bem, que sua vida conjugal não está funcionando. Podemos dar uma série de razões, mas existe no topo delas a essência de tudo isso. E a essência é: quando algo na nossa vida não está dando certo, é porque Deus não está governando essa área da nossa vida. Especificamente o casamento. Quando o casamento não está dando certo, é porque Deus não está governando essa área da nossa vida. A palavra de Deus, ela nos fala em Mateus 4, 17, Jesus, quando veio proclamar a sua verdade, ele trouxe um ensinamento, e esse ensinamento e essa orientação, ela deveria ser aplicada e deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, que é exatamente o governo de Deus. Jesus ele veio e disse: olha, arrependam-se porque Deus quer governar a vida de vocês. Quando Deus diz: arrependei-se por ter chegado o Evangelho do Reino dos Céus. Na verdade, reino de governo. Jesus ele veio trazer uma proposta de restauração para todas as áreas da nossa vida. E a proposta de Jesus é: deixa Deus governar e as coisas vão funcionar. E aí Jesus disse para os seus seguidores, disse para eles o seguinte: olha, coloque em primeiro lugar o governo de Deus na vida de vocês, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a vida profissional não está funcionando, quando a vida material não está funcionando, quando a vida sentimental não está funcionando, a vida familiar não está funcionando, a emocional não está funcionando, tem que parar de refletir. Será que Deus tem governado essas áreas da minha vida? Porque se Deus não tem governado, com certeza essa é a raiz de todo o problema. E quando Deus governa, as coisas funcionam, as coisas fluem. E se as coisas não estão funcionando, porque Deus não está governando. E aí eu estou dizendo para vocês, se vocês querem mudança em qualquer área da vida de vocês, parem, reflitam e identifiquem por que ou o que está acontecendo que está levando exatamente à destruição, à perda, ao roubo, a solução exatamente daquela área. Por quê? Deus com certeza não está governando essa área. Deus precisa descobrir. Especificamente ao casamento, como uma palavra direcionada para isso, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando na vida de um casal não está funcionando, tenha certeza, Deus não está governando a vida deles. Mas eu sou evangélico, eu sou da igreja, eu frequento há tantos anos, eu sou. Você pode ser o que você quiser. Eu conheço desde pastores, a ministros, a porteiros, tiveram seu casamento destruído. Então não basta ser evangélico, não basta frequentar uma igreja, não basta conhecer a Bíblia, não basta ter uma vida de oração, porque se Deus não estiver governando o seu casamento, tenha certeza de uma coisa: a sua vida é muito propícia a não ter uma vida conjugal de qualidade e possivelmente no futuro desse relacionamento vai ser destruição. Então, onde está o segredo do casamento de sucesso? Deus governar o casamento de vocês. Marcelo, como é que Deus governa o nosso casamento? Através de dois princípios.
O primeiro princípio é o princípio que ele diz na palavra como o casamento tem que funcionar. E o segundo princípio é através da oração em que você busca sempre o casamento uma direção de Deus. Se você não busca o seu casamento uma direção de Deus através de uma vida de oração com Deus, tenha certeza, o casal vai tomar decisões erradas e depois eles vão sofrer as consequências e depois vão ter outros filhos para ter responsabilidade. Porque se as coisas estão dando errado, é porque você não deve perguntar a Deus, Deus, eu devo fazer isso, nós devemos seguir esse caminho, nós devemos tomar essa decisão. Isso implica, às vezes, uma decisão pessoal como mudar do bairro onde você vai morar, você vai morar perto ou longe dos familiares, ou você vai adquirir um bem ou não. E muitos casais vivem em conflito exatamente porque tomam uma decisão que lá na frente descobrem que tomaram a decisão errada. Mas por que tomaram a decisão errada? Porque Deus não governa as suas vidas. Não perguntam para Deus o que eles vão fazer, Deus está no negócio. E o segundo, quando o casamento está em conflito, é porque existem princípios que precisam ser vividos e praticados. E quando esses princípios não são vividos e praticados, Deus não está governando o seu casamento. Então não está governando o seu casamento, o Satanás vai entrar nele e vai destruir. Então, guarda o que eu vou dizer. Quer ter um casamento abençoado, o casal precisa entender que Deus tem que governar o nosso casamento. Quando Deus não governa, nós com certeza vamos sofrer influências, e eu vou citar algumas delas aqui, que vão, sem dúvida, se tornar influências nocivas no relacionamento de qualquer casal. Que influências são essas? Eu quero que vocês, se tiverem possibilidade, anotem. Eu acho que isso aqui vai ser muito importante para que você possa refletir. Não permite que essas influências venham entrar na sua vida conjugal. Se não são casados, estão presentes, é importante que vocês aprendam isso. E por que já são, anotem e escrevam quais são as influências que colaboram na destruição do casamento. Eu quero citar algumas. Essas influências muitas vezes são nocivas, mas com certeza, se nós estivermos em Cristo, não seremos levados por essas influências. Se você está em Cristo, e se Deus governa o seu casamento. Uma das influências fortíssimas que vai colaborar nos problemas conjugais chama-se herança familiar. Anote aí. Uma das influências fortíssimas que vão destruir, que vai colaborar no nocivo no casamento, muitas vezes são as heranças que você adquire da sua família. O problema do casamento não começa quando você encontra a pessoa e você casa. O problema do casamento começa na sua infância, nas referências que você tem na sua infância. Essas referências, elas vão ser uma herança que você vai levar para o seu casamento. Então, eu vou falar de algumas coisas nocivas, de algumas situações que alguns presenciaram, talvez vocês estão testemunhos disso, que vocês vão, sem muitas vezes estar referindo, levar para dentro da casa de vocês e repetir essas influências, e elas vão colaborar para que você tenha uma péssima qualidade de vida conjugal. Vamos pegar um exemplo, eu vou pegar um exemplo de um menino, e vou pegar um menino que teve uma péssima referência de pai e uma péssima referência de mãe. Esse menino ele vai crescer e ele vai levar a herança do pai e a herança da mãe para o seu casamento. E às vezes, sem ele perceber, ele está repetindo a história daquilo que ele presenciou e viu dentro da sua casa. Como, por exemplo, nós temos hoje uma sociedade capitalista, tudo gira em torno do dinheiro. Isso obriga os pais e famílias a terem que trabalhar mais, produzir para poder manter o sustento da sua família. E, infelizmente, muitos
pais eles não se apercebem do que eles estão fazendo e não queriam ter que produzir para sustentar a família que tem. E muitas vezes ele é tão levado por essa influência que ele acaba se tornando um pai ausente. Então, muitos jovens que vão muitas vezes dentro da sua casa ver poucas vezes o seu pai. Por quê? Quando ele acorda, o pai foi para o trabalho, e quando ele chega, o pai ainda não chegou, no final de semana o pai tem que trabalhar, ou quando não é por uma questão de trabalho, é uma questão até mesmo, talvez, porque nós sabemos que muitos pais aí, por uma questão de caráter, e por uma série de combinações, eles se tornam pais ausentes. Ou até por uma questão de separação. Às vezes os pais se separam e o vínculo, né, a terra desse relacionamento, ele torna muito difícil. Então o que acontece? Como o filho tem um pai que é ausente, por uma série de motivos, ele vai pegar essa herança, pai ausente, e vai levar para o seu casamento. O pai ausente faz com que o filho se torne um filho ausente, um adolescente ausente, um jovem ausente, daqui a pouco um namorado ausente, e quando ele casar, ele será um marido ausente. Ele se diz ausente como? Se você não vê a figura do pai em casa, você está lá, você vai crescer, você não vê o seu pai em casa, pai em casa não é uma coisa importante, o meu pai não está, e ele casa. E quando ele casa, ele queria fazer, ele passa mais tempo na rua do que em casa. E aí começa os problemas dentro de casa. Porque quando você casa, você quer um marido próximo de você. E aí ele não sabe o nosso trabalho, ele não sabe o futebol, ele não sabe se ele tem que sair, ele não sabe se vai fazer não sei o quê, e você automaticamente começa a ter problema com o lugar. Automaticamente, na maioria das vezes, por ele não ter referência do pai, ele acaba se tornando também individualista. Então ele nunca pensa no seu cônjuge, ele deve primeiro nele. Se ele está satisfeito, isso é o que importa. Se o cônjuge não está satisfeito, isso não tem importância, ele não importa para aquilo que ele acha. Por que isso? Porque ele traz a herança de um pai ausente. Ou às vezes, ele tem um pai que, além de ser ausente, ele é agressivo. Então ele cresce vendo o pai, grita, praveja, que agride, que bate, que é violento. E aí quando ele casa, o que ele vai fazer com a esposa? Aquilo que ele viu o pai também fazer. E aí ele se casa, e ele pega e tem comportamento com a esposa semelhante ao que ele viu com o pai. Talvez uma vez na infelicidade, pelo fato de ele ponderar, mas muitas vezes ele vai repetir em certos momentos as mesmas atitudes do pai. Então isso chama-se herança. Quando o pai ele tem problema com prostituição, um problema pai de caráter, o pai ele cresce dizendo: meu filho, pega todas elas. E ele vai crescendo quando o filho tem 2, 3 namoradas, vai isso aí, meu filho, tem que pegar, por exemplo. Você já viu o pai dando conselho para o filho, se foi, já viu? Já namorar? E o que acontece? Esse rapaz ele cresce e ele casa. E ele casa com o seguinte conceito: eu tenho que pegar todas as mulheres. E eu escrever uma série de traições do casamento. Uma série de uma regra? Não, não é uma regra. Mas estatisticamente, boa parte dos casais que tem problema, o problema começou na referência paterna. Da mesma forma, se o menino ele tem uma mãe que faz tudo, ele acorda meio-dia e a mamãe vai lá, bota o pratinho em cima da mesa, certo? E aí quando ele acorda no dia seguinte, a roupinha está lavada, está passada, tudo pronto. Ele vai pegar e vai levar essa herança. Para quem? Por causa quando ele casar, ele não vai querer ajudar a esposa em nada. Sabe por quê? Porque ele tinha a mamãezinha que fazia tudo. Ele vai levar exatamente essa herança. Além dessa, ele vai muitas vezes ter outros comportamentos. Então, no relacionamento com a mãe, por exemplo, ele tem uma mãe que não exerce autoridade. E aí ele, quando ele vai crescendo, a mãe fala com ele 10 vezes, e ele discute com a mãe, xinga a mãe.